Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos ao nosso novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita, nessa iniciativa dos movimentos espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Continuamos em pandemia, a vacinação vem avançando, Só que, em especial na cidade de Dourados, a gente recentemente teve um lockdown, muitas coisas ainda estão fechadas. Como exemplo, a nossa casa espírita, que ainda continua com todo o trabalho através das redes sociais, do canal do YouTube, Aproveitando aí, quem está vendo esse vídeo agora no final do mês de julho, final do mês de junho e começo do mês de julho, o MEFA tem buscado doações de abrigos em especial, de roupas para esse frio aí. A gente tem uma frente fria, hoje no dia que eu gravo aqui, tá bastante frio em Dourados. Então você pode aí buscar acesso a algum membro do MEFA, através das nossas, no Instagram, no Facebook, da entidade, para descobrir como que você pode fazer essa contribuição de alguma roupa aí usada, Até brinquei com a minha esposa, eu tenho um critério. Se uma roupa tá um bom tempo aí sem eu usar, 6, 7 meses, fica lá, uma camiseta, uma calça, doa. Vamos doar, Muita gente precisando. Pessoas, a gente tem visto aí muita gente morando na rua. É uma realidade que em Dourados não havia com uma certa frequência e hoje a gente tem visto cada vez mais. Reparem também na sua cidade, se não está vendo, Você tem visto mais pessoas aí pedindo dinheiro, nos semáforos. Alguns aqui em Dourados especial venezuelanos, muitos vieram também com dificuldades para localizar emprego, Então, infelizmente, a pandemia e falta de governo no Brasil tem causado aí muita pobreza, E parece que está maior ainda que ele fosse entre os ricos e os pobres. Então a gente que pode contribuir um pouco é bastante bacana, Então quem tiver aí algum sapato, um boné que seja, um cachecol, puder fazer a doação, o Movimento Espírita Francisco de Assis agradece e tenho certeza que esses bens doados terão a melhor destinação possível. O centro é sério, o trabalho é sério, comprometido. Beleza? Pessoal, vamos continuar, Nós estávamos falando das escalas, dos espíritos nos últimos dois encontros sobre a escala espírita. E hoje vamos falar da progressão dos espíritos. Mais uma vez, esse tema está no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar das questões 114 a 127. Não sei se vai dar tempo nesse encontro. Mas volto, pedir escusas, que é um encontro um pouco mais de leitura, interpretação do que nós vamos ler aqui e alcançar na obra. Falta essa impossibilidade do encontro pessoal ou até de uma aula ao vivo, acaba nos limitando mais esse bate-bola que é tão interessante quando a gente está em comunidade. Mas vamos lá, vamos continuar o estudo. Então vamos lá, pessoal. Progressão dos espíritos. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Foi perguntado aos espíritos superiores: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, independe da natureza, Cumpre ao espírito se melhorar, seja desencarnado, na erraticidade, ou aqui encarnado, como nós estamos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, Deus criou espíritos privilegiados em detrimento a outros, um preferiu a outro. O que vocês acham? Para quem já está acompanhando a doutrina, já está imaginando a resposta, Então, a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, não criou nem espíritos bons nem maus, simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha só, pessoal, nosso destino é progressivamente chegar à perfeição, e não de todos os espíritos é essa destinação. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade.
passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então é uma corrida, vamos imaginar uma corrida, pessoal. Todos saímos do mesmo ponto de largada. E essa corrida, a chegar à perfeição, vai depender individualmente de cada um. Essa corrida individual. Quanto mais rapidamente nós acordarmos, né, para as leis, para a obediência às leis divinas, para a compreensão, para o amor, evitar falar da vida dos outros, cuidar mais da nossa vida, cuidar do meio ambiente, né, do nosso planeta, buscar os ensinamentos do Evangelho, nada mais. A doutrina espírita, ela veio, né, nada mais do que reforçar o Evangelho de Cristo, trazendo, claro, de maneira mais clara, mais objetiva, os ensinamentos do nosso mestre. Então, quanto antes a gente conseguir alcançar, né, se aproximar daqueles ensinamentos, mais rápido será a nossa corrida em rumo à perfeição, à felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então ele trouxe um exemplo de uma criança, né? Que ela também ela nasce, né, ignorante, experiente, e aí o caminhar dessa criança, né, na fase adulta aqui, quando ser encarnado, vai depender também do seu esforço, né, da sua capacidade de compreensão. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Aí, pessoal, então não há espíritos que vão permanecer eternamente nos inferiores. Então talvez espíritos que nós, né, tenhamos como demônios, né, que são das piores tipos para nós, na observação, né, de espíritos realmente imperfeitos, que só pregam o mal, só desejam o mal. Na verdade, são irmãos não esclarecidos, mas que também se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Voltamos a esse assunto, a doutrina espírita. Não há céu, não há inferno, não há mármore de inferno, não há castigo imperdoável, né? Um pai justo e misericordioso, Deus, não pode banir seus filhos para sempre. Então, mesmo aqueles suicidas, homicidas, que várias vezes se encarnam e cometam atos de atrocidades, vamos lá, por exemplo, Hitler, que é um espírito que passou aqui, que fez um grande estrago. Ele também, entendeu? Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Olha o que os espíritos jogam pra gente, né? Deus não é longe, né? Deus não vai ser pior. Deus não tem essa ânsia de vingança, de perpetuar a pena. Esse é o sentimento humano, né? É claro, é difícil fazer a avaliação, por exemplo, de um pai, de uma mãe que tem uma filha, às vezes, estuprada e morta, né? O sentimento, em regra, da nossa condição vai ser desejar que quem o fez seja punido eternamente, né? Tem a punição da mais terrível, né? Uns fantasiam vários tipos. Então, assim, mas não é esse o sentimento que nós temos. Estou só fazendo aqui um exemplo, né? É evidente que não tem como, para quem não viveu, é difícil colocar na pele. Mas não é esse o sentimento, né? Que a gente tem que buscar nutrir, entendeu? O sentimento é de compreensão, né? A gente tem que buscar. Depende, questão 117 agora. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Então depende do espírito. Essa corrida
Depende individualmente se eu vou correr mais rápido ou mais devagar. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, vai ser o desejo de cada um, o esforço pessoal. Então é evidente que aqueles que estão aqui vendo esse momento, né, de 15, 20 minutos que a gente tem tido aí uma vez por semana, tá fazendo um esforço, né? Eu para vir aqui fazer a leitura, preparar esse momento, você está fazendo esforço. A partir do momento que você, no trânsito, né, vou dizer por mim, o hábito, às vezes o cara me dava uma fechada, já xingava, buzinava. Ainda faço isso, mas tem dia que eu ainda dou uma estrala e eu não faço nada. Então é o esforço que a gente tem que fazer. Né? O esforço de tentar ter um pouco mais de compreensão, tentar levar a vida um pouco mais leve para tentar essa progressão. Desculpa, pessoal, deu uma bocejada aqui. Podem espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrado. Então, também voltando a tratar, né? O espírito sempre vai ter um caminho para frente. Ele pode ficar estacionado, mas ele não regride ou degenera aqui, como foi a questão que o Kardec fez para o espírito da verdade, né? Na questão 118. Então, o espírito fica estacionado, pode ficar milênios estacionado. Ele depende dele, mas ele não volta a degenerar. Lembrando, tá, pessoal, na doutrina espírita a gente não volta como cachorro, gato, papagaio, né? Diferente de algumas doutrinas religiosas do Oriente, né? Que acredita na reencarnação. Se não me engano, não sei se é o hindu, mas não vou falar porque eu não tenho propriedade do assunto, mas no espiritismo não há essa regressão. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que ele cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Primeira ordem, a perfeição, né? Lembram lá, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, já é o espírito da perfeição, anjos, né? Por exemplo. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então, não há... É claro que a gente não compreende muito os propósitos, né? Porque cada espírito tem um propósito, né? Mas se a gente não tivesse essa caminhada, a gente não teria mérito. Onde estariam o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Então, aqui a doutrina deixa claro... Perdão, pessoal. Aqui a doutrina deixa claro que a alma, apesar de nós sermos criados ignorantes, né? Que está aqui na questão simples e ignorantes, há personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Que a gente só vai ter compreensão disso, mas provavelmente quando fazermos a passagem ou com uma evolução maior aqui. Difícil nessa condição nossa de ter a compreensão desses desígnios da providência, né? Pois aí faz aqui a Kardec uma observação. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são os mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há essa diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, cabe, né, o merecimento de cada um. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, às vezes é a ignorância, né, que faz cometer atos contrários às leis divinas. Isso é também interessante no espiritismo. A gente separar para pensar bem, quem faz o estudo da doutrina espírita e tem a convicção do Evangelho de Cristo tudo, a gente é mais responsável. Aquela história de
A partir do momento que você conhece algo e você, por liberalidade, atua em desacordo com aquilo, você não pode alegar ignorância. Agora, se a gente imaginar um irmão nosso que cometa um ato que aos nossos olhos é condenável, mas ele ignora isso, a pena que ele teria que sofrer é muito menos grave do que quem o faz sabendo, né, pessoal? Então, o estudo da doutrina espírita, ele põe essa responsabilidade em nós, tá? Já ouviram falar, né, que a ignorância é uma benção? Nesse sentido, porque o cara é ignorante, vai fazendo, não sabia, não sei, ele não tem nem o ignorante, ele não vai ter nem o senso crítico de se flagelar, se autocondenar. Aquela história, no final do dia a gente fazia a análise, né, você se olhar no espelho e de repente num dia que você discutiu com um parente, com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seu colega de trabalho, você deu aquela explosão, falou que não devia. Quando você faz a autoanálise, para quem busca isso, você se reprime, você se condena, né? Agora, quem não tem isso, que ignora essas questões, tanto faz. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Indaga os espíritos. Deus não os criou maus, criou-se simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Olha o livre-arbítrio. Então é responsabilidade, né? Você quer andar na fileira do mal, é um livre-arbítrio seu. Você quer falar mal do vizinho, da vida dos outros, livre-arbítrio seu. Você quer fazer um post no Facebook, no Instagram ofensivo para alguém, ou julgando alguém, apontando o dedo para alguém, é livre-arbítrio seu. Então a gente vai plantando, uma hora a colheita chega, de acordo com as nossas ações. Lembre-se, as leis são imutáveis, as leis divinas. E não importa se estaremos encarnados ou desencarnados, a conta vai vir. Nessa encarnação, em outra encarnação, mas a conta vai vir. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Que são 122. Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, o livre-arbítrio ele se desenvolve a partir da nossa consciência, né? A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Então a gente cede às influências. Lembram? Se tem um espírito obsessor ao meu lado, eu fraquejei, eu cedi para que ele encoste em mim. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aí, 122, letra A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então, da onde vêm essas influências? Dos espíritos perfeitos. Mas nós deixamos, nós cedemos, a gente entra numa conexão que permite que esses espíritos imperfeitos, irmãos nossos tão esclarecidos, exerçam em nós uma influência negativa. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus existem de obsidiá-lo. Olha só, pessoal. Então, essa influência dos espíritos, eles vão acompanhar a gente sempre. Acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo. Olha, conhecei-te. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais rápido a gente vai se libertar. Que os maus existem do obsidiário. Então, aquela história, você se conheceu, você tem controle de tudo. Então, a gente tem que buscar a autoconhecimento, a autoanálise, a autocrítica. Quanto antes a gente conseguir se conhecer,
Isso é poder, né? É o poder que tem de autoconhecimento. Isso vai nos autorizar a evitar que a gente ceda aos maus, aos espíritos imperfeitos, né? Aos nossos irmãos não esclarecidos. Ok? Então vamos hoje finalizar aqui na questão 122. E no próximo encontro eu acho que a gente aí sim termina esse tópico. E como de costume, vamos fazer a leitura aqui do livro Jesus Atualidade, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse sua vida ao nosso lado em si mesma um grande e estoico sacrifício de amor. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade que os capacita para as realizações relevantes. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nela se comprazendo, anestesia-se no infortúnio, em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes a causa dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhe não acontecesse nada pior. Então, Jesus sempre buscou essa nossa responsabilidade, nos alertou, né, sobre os erros. Vai de ti, não peque mais. Muito obrigado a todos, que os bons espíritos continuem nos dando força para que a gente continue nossa caminhada, cumprindo, né, o nosso projeto kármico da melhor maneira possível. Que assim seja. Um abraço, muito obrigado.